Olá pessoal, sou o engenheiro Sérgio de Paiva Carpanzano, consultor técnico na GGD Metals. Hoje iremos apresentar o módulo 3, que trata da classificação por família de aços construção mecânica. Iremos dividir a nossa apresentação do módulo 3 em duas partes, a parte A e a parte B. A parte A comentaremos e apresentaremos 4 famílias de aços construção mecânica, iniciando com a família de aços ao carbono, ligados ao carbono simplesmente. Segundo, a família dos aços ao carbono ressulfurado e refosforado, também conhecido no mercado mundial como aços free cutting ou de usinabilidade fácil. A família 3 dos aços construção mecânica ligado para beneficiamento. E por último, finalizaremos com a família 4 dos aços construção mecânica ligados para cementação. Vocês podem observar que na primeira tabela apresentamos os principais aços para construção mecânica simplesmente ao carbono, conforme a aplicação SAE J403, onde nós mostramos nesta tabela exemplos de aços desde a família SAE 1010, que tem a variação de carbono entre 0,08% e 0,13%, com média de 0,10%. Um segundo exemplo ao meio da tabela, um aço SAE 1045, com 0,43% a 0,50% de carbono, até chegarmos no aço SAE 1095, com carbono próximo de 1%, né, ou variando entre 0,90% e 1,03% de carbono. Nessa família, podemos destacar que o único elemento além do carbono que pode ser observado é também os teores de manganês, que podem variar entre 0,30%, chegando abaixo de 1%, até no máximo em torno de 0,90%. Então, esta família é caracterizada por teores de carbono, residuais de fósforo e enxofre, que geralmente variam em máximo 0,030 de fósforo e máximo 0,050 de enxofre, e uma pitada de silício. Tem vasta aplicação e para as aplicações nós podemos ver componentes de máquinas que começam desde um aço estrutural 1020, né, que também faz parte da linha de produtos da GGD, né, tanto em barras laminadas, forjadas, quanto em chapas laminadas, né, são aplicações estruturais. Um aço 1045 com um carbono médio em torno de 0,45% de carbono, aí nós já temos aplicações em vários componentes de máquina, como por exemplo vários tipos de eixos, destacando eixos para a área agrícola, eixos para máquinas industriais, eixos para equipamentos em geral. E já na extremidade, por exemplo, um SAE 1070 usado para mola, para bielas, e o 1090, 1095 são aços com alto teor de carbono já usado para barras de moinho. Aqui mostramos algumas fotos de alguns componentes. A família 2 dos aços construção mecânica ao carbono ressulfurados e refosforados, também conhecido como corte fácil, nós temos vários exemplos. Aqui, até para ampliar um pouco a gama de exemplos, mostramos alguns aços da norma SAE e alguns similares da norma alemã DIN, que depois se transformou com o evento do Mercado Comum Europeu em Euronorma. Então nós temos, por exemplo, os aços da família SAE, o SAE 1212, que é um aço baixo carbono, com máximo 0,13 e com variações tanto no teor de fósforo quanto de enxofre, né, para melhorar a usinabilidade. Tanto fósforo quanto enxofre fragiliza o aço através da formação de inclusões, promovendo a quebra do cavaco. Temos também o 12L14, como nós mostramos nas apresentações anteriores, o L significa a adição de chumbo, que vem do inglês lead, o L de lead, né? O chumbo é um elemento fortemente formador de inclusões, que também facilita a quebra do cavaco, promovendo a lubrificação, né, e a extração de calor na interface da ferramenta de corte
e a peça que está sendo usinada. E com isso, promovendo um aumento da vida útil dos insertos, das ferramentas de usinagem utilizada, né? Temos outros aços, como a família SAE 11, 41 e 44, que tem uma faixa de enxofre ainda mais elevada, né? Exemplo, o 1141 com 0,08 a 0,13 de enxofre, já o 1144 podendo chegar em média de 0,30% de enxofre. 10 vezes maior o teor de enxofre do que um teor de enxofre de um aço, por exemplo, 1040 normal, que é no máximo 0,05. Aqui nós estamos falando de casa decimal, enquanto que num aço comum estamos falando de casa centesimal. Temos também os exemplos dos aços similares a esses aços SAE, o 11S manganês 30, né? O 11S manganês bismuto 30, o bismuto, assim como o chumbo também é utilizado fortemente para formação de inclusões e quebra do cavaco, para melhoria de usinabilidade. E depois os aços 11S manganês bismuto 37 e 11S manganês chumbo 37, são ambos os 4 da família DIN, que têm similaridades ao SAE, com pitadas de fósforo, enxofre e outros elementos, podendo uma hora ser chumbo, outra hora ser o bismuto, né? Outro elemento que facilita a usinabilidade seria as terras raras, como por exemplo o telúrio. Tá? Todos esses elementos, fósforo, enxofre, bismuto, chumbo, telúrio, são adicionados ao aço para melhoria de usinabilidade através da quebra do cavaco. A terceira família são a dos aços construção mecânica ligados para beneficiamento, conforme as várias normas internacionais, SAE, DIN, Euronorma, as normas ABNT, a norma Mercosul. Essa família é caracterizada pelo próprio nome, beneficiamento, aços que devem ser utilizados na forma de beneficiados, ou seja, promover um tratamento térmico de normalização seguido de têmpera e revenimento, também conhecido como beneficiamento, onde você obterá as melhores características mecânicas, propriedades mecânicas, dureza, conforme especificação do cliente nos seus projetos, para aumentar a vida útil, resistência mecânica e dureza, e através desse aumento da resistência mecânica, aumentar a vida em fadiga também, já que, lembrando, se forma na camada temperada uma camada martensítica, tetragonal compacta, que aumenta a vida em fadiga por se tratar de uma camada de alta dureza e com tensões de compressão que ajuda a aumentar esta vida em fadiga. Então aqui nós mostramos vários exemplos, como o SAE 4130, 35, 4140, 5140, 8630 e 40, que já são ligados ao cromo níquel molibdênio, como falamos anteriormente, a família 4340 ligada ao cromo níquel molibdênio com alto teor de níquel, e alguns exemplos similares ao SAE, os referentes à norma DIN, como o 41 cromo 4, que seria o primo irmão do 4140 da SAE, o 42 cromo molibdênio 4 como o similar da norma DIN, semelhante ao SAE 4140. Tá? Vocês podem observar a composição química completa desses aços na tabela apresentada. Todos esses aços são vastamente utilizados em toda a indústria metalmecânica. Claro, isso aí vai depender da definição do projetista e da engenharia de produto. Por último, apresentamos a família dos aços construção mecânica ligados para a cimentação. Lembrando, todas as famílias dos aços construção mecânica ligados são regidos pela norma SAE J404, tá? Ou pela norma DIN, Euronorma 10084. Então aqui a principal característica dos aços para cimentação é que são aços que têm em média teores de carbono por volta de 0,20% em média. Né? Vocês podem observar vários aços aqui, tais como o SAE 5115, que seria um aço com 0,3 a 0,18 de carbono, e com teores de cromo entre 0,70 e 0,80, né? Então, a família 51 a gente já falou nas apresentações anteriores, que são caracterizados por elemento de liga ao cromo. Depois o 4120, né, que é um aço ao cromo e ao molibdênio, também com média de 0,20, né, com adição
de cromo em torno de 0,40 a 0,60 e molibdênio entre 13% e 0,20%. A família 8620 é o mais utilizado, com cromo, níquel, molibdênio, e o 4320 são os mais utilizados, inclusive temos aqui ofertados pela GGD Metals, e depois alguns similares da norma DIN, tais como o 17 cromo 3, que seria o similar do SAE 5115, o 16 manganês cromo 5, similar ao 5120, ele o 20 manganês cromo 5, e o 18 cromo níquel molibdênio 7.6, que já seria uma similaridade do 4320, porém com teores de cromo mais elevados se comparado com o 4320. Todos esses aços, eles vão passar por um processo obrigatoriamente de tratamento térmico, de cementação, que consiste no aumento da elevação do teor de carbono na superfície do material, a uma temperatura acima da temperatura de austenitização, geralmente entre 900 e 950 graus. Essa camada pode chegar a 0,5 milímetros até 3 milímetros de profundidade, onde o teor alcançado nessa camada após a cementação é próximo a 1%. Então, nós teríamos, no final da cementação, a superfície com uma profundidade de cementação até 0,3, ou de 0,3 até 3 milímetros, com teor de 1%. E abaixo dessa camada, uma camada intermediária, e no meio raio e no núcleo, a composição química normal do aço com teor de carbono encontrado na corrida, em torno de 0,18, 0,20%. Com isso, na saída do forno de cementação, você já tem posicionado um banho de óleo, onde é feito a têmpera direta na saída da cementação. A alta temperatura promove-se a têmpera em óleo, e aí você em seguida faz o desengraxe dessas peças e por último o revenimento para ajustar a dureza do material e aliviar as tensões microestruturais pós-têmpera. Com isso você obtém um material de alta resistência na superfície, uma alta resistência ao desgaste, né? E o núcleo e o meio raio tenaz, né? Esses materiais são caracterizados por suas principais utilizações em componentes de transmissão, né? Onde você quer a superfície altamente resistente ao desgaste e o núcleo e o meio raio tenaz. Com isso, a região de contato vai aumentar sua vida em função do contato, um alto nível de atrito, né? E vai absorver as energias de impacto quando essa peça for solicitada e evitar a quebra da peça. Citamos aqui como exemplos principais engrenagens, eixos, pinhões, coroas, etc., pinos para bielas. Tem vasta aplicação, placas de desgaste muito utilizadas na área ferroviária, etc. Finalizamos aqui o módulo 3A. Muito obrigado. E na próxima aula apresentaremos o módulo 3B referente às outras 4 famílias de aços especiais de construção mecânica. Um forte abraço.